Olá, como vão todos, torcida colorada? Sejam todos bem-vindos, coloradas e colorados. Vamos falar de Inter, que é o que nos resta, é falar, porque dificilmente a gente vai ganhar o título, embora hoje o Corinthians tenha vencido o São Paulo, mas ainda é complicado. Mas é jogo a jogo e tentar ver se o nosso técnico vai conseguir minimamente escalar um time coerente que possa, dentro de campo, lutar e trazer as vitórias para a torcida colorada. Bom, primeiramente, uma coisa importante que é bom ressaltar, que eu gostaria de ressaltar, é jovens. Eu me lembro quando o Nilmar, bem jovem, lançado pelo Muricy. O Muricy, aliás, que lançou muitos jovens naquele time, aquele time que antes ia ser uma amostra do time do Abel. Muitos jovens interessantes. E muitos desses jovens ajudaram o Inter a se classificar, a ir bem e deram muito bons valores para o Internacional, porque se pensou em usar eles e se usou. É interessante usar os jovens. Em pouco tempo de trabalho, eu consigo enxergar que pelo menos o Abel Braga está colocando os jovens para jogar. E se não está colocando os jovens assim para ser titular, pelo menos eles entram. E eles não entram faltando 10 minutos, 5 minutos. Tá certo que o Peglo entrou no último jogo com o jogo quase terminando, mas o Caio Vidal antes já havia entrado, o Rodrigo Dourado antes já havia entrado. Claro, o Abel tem alguns erros. Eu acho que ele poderia pelo menos iniciar com jovens que já mostraram que podem ser titular do Internacional. Se for o caso, depois se coloca, por exemplo, o Rodinei e o Lindoso. Mas o Internacional tem que começar com o Arthur na lateral direita, o Rodrigo Dourado e o Praxedes, que o Abel Braga já falou que é titular dele. O Yuri Alberto ele tá usando, outro jovem, mais um ponto pro Abel. Eu gosto, talvez ele esteja fazendo um rodízio, bem dizer assim, de jovens, né? Porque eu vi que o Caio Vidal não jogou na Argentina, mas jogou o Peglo. E o Peglo conseguiu uma situação muito importante dentro daquele jogo. Infelizmente errou um pênalti, mas isso aí acontece. A gente não pode crucificar nossos jovens. Talvez a batida, não sei se ele treina muito, mas na batida ele colocou muita força e desgraçadamente acabou nos eliminando. Mas tem que colocar também no jogo, né? No jogo o nosso centroavante teve oportunidades e acabou não fazendo. Diferente do Koudé, que em todas as entrevistas reclamava porque queria mais jogadores, o Abel sabe da situação e está tentando armar estratégias, tentando armar o melhor time possível para enfrentar todos os desafios que ele vai ter no Brasileirão. Algo importante a ser ressaltado é que o que ele encontrou era muito difícil, né? Toda a situação que ele encontrou, porque um caos político, que daí é culpa da direção e de todos os agentes políticos do Internacional, que desgraçadamente tem um monte de facção. Eu espero que com a eleição do próximo presidente esses nossos infortúnios possam mudar. E outra situação que o Abel enfrentou também é os lesionados, que já estão há muito tempo lesionados, mas só que diferente do Koudé, que ficava chorando e enchendo o saco, o Abel tá tentando montar um time. Primeiro ele estava tentando se encontrar, e demorou 7 jogos, bem dizer, para ele se encontrar, né? Porque desde o jogo contra o Boca, propriamente, o primeiro jogo, que não foi tão ruim, o Boca foi levemente melhor que a gente. Aí depois do jogo contra o Atlético Mineiro a gente já teve uma evolução, e o jogo contra o Boca na Argentina a gente jogou bem. Esse a gente foi razoável, mas a gente vê que tá tendo um progresso. Porque na época do Koudé a gente saía perdendo, a gente não tinha como virar. E o Koudé fazia trocas muito repetitivas, bem dizer, Musto e o Potker são exemplos, porque esses dois jogadores
tiveram muitas oportunidades dentro do time e jogadores do nível como o Praxedes e o Peglo, ou até mesmo o Caio Vidal, nunca tiveram todas as chances que esses jogadores, mais bem dizer, cascudo tiveram, né? E o Koldé não trocava no segundo tempo, demorava muito para trocar. E quando ia trocar, dava muito pouco tempo para os jovens. Quando não trocava tipo, as posições, quando colocava um jogador jovem que é mais para um segundo volante, para um meia assim que consegue um volante que consegue se juntar com o ataque, como o Praxedes, ele colocava muito para frente, para o lado, ele fazia muitas inversões que dificultavam a vida de muitos jovens, ele não tinha compreensão da posição do jogador. E porque tem uma coisa, coisas distintas, né? Tu pode colocar, porque tem dados que dizem que o Koldé usava muito jovem, mas uma coisa é tu colocar em determinados jogos, e também eles contam isso, vamos dizer assim, por causa do Zé Gabriel e do Zé Gabriel e do Heitor, que do Heitor ele também demorou um pouco para colocar. Primeiro ele estava com o Rodinei, mas se tu coloca os jovens quando o time está descaracterizado ou quando nesse time é um time reserva, é diferente de tu colocar os jogadores jovens quando tu tá com o teu time titular, e também tem muitas outras coisas importantes, porque tu tem que dar confiança, tu tem que querer botar esses jovens, não tem que ser contra a vontade, né? Porque muitas vezes ele sempre tava com uma má vontade com os jovens. Chegou o Maurício, aí ele já tava assim meio que ressaviado para colocar. Até mesmo quando ele jogava com o Abel Hernandes e o Yuri, ele não colocava o Yuri, e todos sabemos que o Yuri tem um potencial muito bom para fazer grandes coisas no esporte como internacional. O Abel Braga, ele não é o técnico dos meus sonhos, eu não teria trazido ele, mas já que ele está aqui, a gente tem que tentar torcer que pelo menos ele consiga uma vaga direta na Libertadores e quem sabe um título se ele conseguir engrenar. E claro, o Abel comete erros, mas todos os técnicos cometem erros. Essa coisa de querer colocar o Rodinei como titular é um absurdo, mas fazer o que, né? Quem sabe, talvez graças ao bom Deus no próximo jogo o Rodinei não joga, vai jogar o Heitor. Embora o Rodinei também não esteja tão mal, mas só que não serve para ser titular. Mas quem sabe ele consiga colocar mais jovens, e vamos esperar para o ano que vem. Qualquer um que seja o treinador, o presidente do Internacional, tem que trazer um técnico estrangeiro. E eu espero que o Abel deixe uma boa herança para o próximo técnico, que eu espero que seja o Miguel Ángel Ramírez, e a torcida também tem que estar com o Miguel Ángel Ramírez ou com o técnico que vai vir ano que vem.